Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do portal Coopera TI. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a área de trabalho virtual do Azure, ou Azure Virtual Desktop, o AVD. Tá? Sempre que eu me referir ao Azure Virtual Desktop, a partir de agora eu vou falar sobre AVD, fica mais fácil para a gente se entender. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e toda semana eu tenho aqui algum conteúdo, alguma coisa falando sobre o Azure e mostrando para vocês alguns recursos interessantes da nuvem da Microsoft. Beleza? Vamos lá falar um pouquinho sobre AVD, o que é essa tecnologia, né? O AVD é uma forma que a gente tem de disponibilizar um desktop para os nossos colaboradores que estão remotos ou que estão até presencialmente, uma forma de centralizar esses usuários, esses acessos em um ambiente totalmente seguro dentro do Azure, tá? Ainda mais agora com essa alta, né, essa novo boom de trabalhos remotos, a área de trabalho virtual remota funciona muito bem e ajuda muito a gente poder trabalhar num ambiente corporativo, num ambiente com as políticas aplicadas, enfim, tudo que a gente precisa para manter a segurança do nosso ambiente, tá? Uma coisa bacana do AVD é que a gente consegue acessar o AVD através de qualquer dispositivo que possua um browser e internet. Tá? Então não importa o sistema operacional, não importa se é um dispositivo móvel, se é um tablet, se é um notebook, se é um desktop, se tem sistema operacional Linux, se é Mac, se é Windows, não importa. Tá? Tendo um browser e tendo acesso à internet, eu consigo acessar a minha área de trabalho virtual e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Beleza? Só para a gente estar na mesma linha aqui, tá? Essa aqui, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é a página oficial do produto. Aqui a gente vai encontrar, como a gente está acostumado, a gente vai encontrar aqui todo um overview da ferramenta, né? Toda uma explicação do que é a ferramenta e como que ela funciona. Tá? Então a gente vai dar só uma passadinha aqui para vocês entenderem também. Então aqui ele fala dessa área de trabalho em qualquer lugar, parte de segurança, implementação, escala, reduzir custo de licenciamento, segurança inteligente interna, enfim, diversos benefícios de usar o AVD, tá? Um deles, que eu acho bem interessante, a gente pode provisionar para os usuários um Windows 10, um Windows 11, com uma pequena diferença, tá? A gente só vai conseguir ter acesso a essa versão do Windows 10 e Windows 11 dentro do Azure, tá? Que é a versão do Windows 10 e Windows 11 multi-session, né? Então o que isso quer dizer? Que eu vou ter um Windows 10, que eu posso provisionar uma máquina virtual com Windows 10 e colocar mais de um usuário utilizando essa mesma máquina. Ele trabalha para quem está acostumado já com RDS, da mesma forma que o RDS, só que ao invés de utilizar um sistema operacional, o Windows Server, por exemplo, eu vou usar Windows 10, Windows 11 e gerenciar toda a parte de políticas, de aplicar restrições, instalações, tudo isso através do Intune, tá? Então a gente consegue fazer uma gestão bem bacana sobre isso. Parte de segurança, então toda a parte de segurança da Microsoft, né, do Azure AD, das autenticações, fica tudo protegido nessa parte de autenticação e acesso também, tá? A gente não faz o acesso via RDP, então é acesso via browser ou pelo aplicativo via SSL, então é bem bacana de acessar. A parte de escala, né, exemplo, eu tenho minha empresa precisa de 100 usuários acessando uma área de trabalho virtual. E eu preciso disso durante o dia de trabalho, das 8 às 6 da tarde, por exemplo. Depois desse horário, antes das 8, depois das 18, eu não tenho mais muito movimento, vai ter 2 ou 3 usuários conectados. Então eu posso provisionar várias máquinas virtuais para acomodar, né, para suportar esses meus usuários, e após o encerramento desse horário, ou quando o pessoal parar de utilizar as máquinas virtuais, ela vai reduzindo, né, no formato de scale in, scale out. Então, através de métricas, né, de triggers, a gente consegue definir quando que a máquina, que o nosso ambiente vai crescer e como que ele vai crescer e como que ele vai reduzir também. Beleza? Então, por isso a gente consegue fazer redução de custo de nuvem, custo de licenciamento, enfim, a gente consegue fazer uma gestão bem bacana no nosso ambiente de trabalho virtual. Então, a gente fala aqui um pouquinho também as experiências. Eu consigo utilizar o Teams, tá, da forma remota, assim, trabalhando numa máquina remota, o Teams funciona perfeitamente, tá? Até a gente fez uma palestra num evento ano passado, que a gente fez todo o evento, eu e mais um colega, a gente fez o evento inteiro usando um AVD, né, o Teams pelo AVD, e só falamos pro pessoal no final da apresentação que estávamos usando o AVD para fazer isso. E o pessoal não sentiu latência, não sentiu delay, não foi
fluiu normalmente a apresentação. Então quer dizer que eu posso usar o Teams usando microfone, câmera local, conectado no meu AVD, beleza? Parte de custo. E aqui tem uma coisa bacana, né? Para quem conhece RDS, já deve ter imaginado quando eu falei que a gente tinha que ter uma farm de servidores, várias máquinas virtuais para suportar esses usuários. Para quem trabalha com RDS já pensou assim, vai ter que ter o Gateway, vai ter que ter o Load Balancer, quem é que faz isso, né? Então aqui a gente consegue ver que, deixa eu conseguir aproximar um pouquinho aqui, não vou conseguir aproximar. Aqui, consegui. A gente vai ver que é o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, gerenciado pela Microsoft, simplesmente não precisa fazer nada. Ele vai provisionar isso sozinho. Broker, Gateway, Load Balancer, diagnóstico, gerenciamento, os clientes, parte de computação. Então, o que eu vou gerenciar? O pessoal da Infra vai gerenciar. Vai gerenciar o que vai ser acessado, se vai ser desktop completo, se vai ser um remote app, se vai ser o Windows 10, Windows 11, Windows 7 2012. Tem ainda um tempinho ainda do Windows 7 aqui para trabalhar ainda. Quem tem o sistema legado vai conseguir também. E o Windows 10 Enterprise. E aí sim, as imagens, a densidade de usuários, a parte de política de rede. Então isso aqui é tudo que a gente vai gerenciar e a Microsoft gerencia o restante, tá? Basicamente é isso da parte da página oficial. Quem quiser pode aqui entrar na página e vai ver muito mais informações, pode aprimorar aqui, pode aprofundar o conhecimento aqui, vai ter muita coisa bacana aqui, tá? Mas vamos para a gente não otimizar um pouquinho o tempo aqui, até porque eu estou fazendo esse vídeo, não uma live, porque eu demoro um pouco para o deploy dele, tá? Então a gente vai fazendo aqui num vídeo para poder usar a edição e para poder cortar o tempo de deploy que demora um pouquinho. Minha página aqui do Azure, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir e vou procurar, eu não tenho nada de recurso, tá? Até vou mostrar para vocês antes. Os recursos que eu tenho hoje são estes aqui, eu não tenho máquina virtual nenhuma, não tenho rede nenhuma, eu tenho 2 storage accounts aqui de teste, 3, e algumas coisas de rede que estou testando aqui, nada de nenhum outro recurso adicional. E isso é interessante porque, tá? Para quem já viu alguma vez eu fazendo um laboratório de AVD, deve ter percebido que ou eu faço uma conexão direta com o Azure AD, que eu consigo fazer um usuário por máquina, ou eu tenho um AD ou um ADDS para poder fazer a autenticação dos usuários e fazer o mapeamento dos perfis móveis, né? Então, eu preciso de um ambiente de um AD, seja ele on-premises conectado com Azure ou um Azure ADDS, tá? Nesse formato de deploy que eu vou fazer agora com vocês, eu vou conseguir fazer tudo isso numa tela só. Muito bacana, tá? Para quem nunca fez e tem algumas... sempre tem alguma coisa para fazer adicional e o pessoal às vezes se perde para fazer. Nesse caso aqui vai ser muito fácil, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na busca, eu vou procurar por AVD ou área de trabalho virtual do Azure, tá? Vou procurar por AVD aqui, eu tenho já uma pesquisa feita. Eu vou vir aqui em área de trabalho virtual do Azure, e aqui é a página do produto, tá? Dentro do portal do Azure. Então aqui eu tenho a visão geral, introdução, os pools de host, que é onde vão ficar minhas máquinas virtuais, os grupos de aplicativos, como eu falei antes, né? Então eu posso botar um desktop, full desktop para o usuário acessar, ou eu posso colocar uma aplicação, eu posso colocar só o Teams para ele acessar, ou só o Office, o Word, o Excel, enfim, eu posso escolher isso, como é que eu vou trabalhar. As workspaces, como é que eu vou separar isso, plano de escala, o scale out, scale in, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou desenhar para ele aumentar o ambiente ou reduzir, os usuários e a parte de insights, tá? Então, o que eu vou fazer para começar a fazer o deploy desse ambiente? Eu vou vir aqui em introdução, iniciar, e aqui que é a parte que eu estava comentando com vocês, tá? Vamos lá, tentar aproximar um pouquinho aqui. Aí. Aqui, então, já vou selecionar minha assinatura, provedor de identidade. Então, se eu já tenho um AD, eu marco a primeira opção, ele vai usar um AD nativo ou algum serviço de ADDS, né, configurado já. E se eu não tiver nenhum provedor de identidade, pode ver que a Microsoft diz aqui, ó, provisionaremos o serviço de domínio para você. Tá? Então, se eu não tiver nada, eu quero fazer tudo numa tela só, eu venho aqui, seleciono nenhum provedor e a Microsoft, né, o Azure aqui vai fazer tudo por mim. Tá? Para fins de gerenciamento, eu tenho 2 usuários que eu vou utilizar só. Tá? Depois a gente pode aprimorar isso, mas eu vou usar 2 usuários para facilitar, simplificar um pouquinho o deploy. Então eu vou vir aqui, vou selecionar
o Azure AD Domain Services, né, o AADDS. Vou colocar um nome para o grupo de recursos, ele vai usar como um prefixo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, Coopera TI-Lab. Ele vai provisionar 1, 2 ou 3 grupos de recursos baseado nas necessidades do ambiente, tá? Então, isso aqui é só um prefixo, ele vai complementar com algum nome depois, aqui a gente vai ver com mais calma depois. Localização, vou deixar em East West por enquanto, é só um laboratório. E aqui sim, tá? Eu vou usar o meu usuário admin local, admin do tenant, tá? E aqui eu tenho um usuário que eu vou criar ele aqui. Eu vou criar não, já tenho ele criado. Que ele vai fazer só o gerenciamento aqui do meu... Vamos ver aqui. Vamos botar aqui uma outra senha aqui. Beleza. Máquinas virtuais, aqui eu vou definir mais ou menos como eu comentei com vocês, tá? Vários usuários em uma máquina virtual ou um usuário por vez. Aqui eu vou definir se eu vou ter uma máquina com vários usuários, uma máquina para vários, ou uma máquina por usuário. Eu posso usar os dois formatos sem problema nenhum, tá? No meu caso aqui eu vou usar vários usuários por máquina. Vou selecionar a imagem que eu quero. Aqui eu posso subir uma imagem minha também, se eu tiver uma imagem lá dentro já pronta, né, personalizada. Ou eu posso usar aqui, ó, Windows 2019, Windows 10, Enterprise, aí eu vejo a versão, a build dele. Eu posso escolher se ele vem com apps, com o 365 instalado ou não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a 11, a mais atual que tiver aqui. Vou botar aqui essa aqui, sem o Office junto. Só para a gente ter acessar a máquina e dar uma olhadinha como é que ela funciona. Tamanho de máquina, eu posso vir aqui, alterar o tamanho, escolher tamanho maior, menor, série B, série, enfim, eu posso vir aqui e escolher. Vamos tentar alterar o tamanho da máquina. Vamos botar aqui uma B2MS, só para a gente ter para diferenciar um pouquinho. E o nome dos hosts, tá? Mais uma vez o prefixo, tá? Então eu vou botar um prefixo de nome aqui, vou botar aqui Cooperate-AVD. E aqui ele vai... então assim, Coopera TI. Beleza? Número de máquinas virtuais, eu vou colocar 2. Ele vai subir 2 máquinas já de cara. O primeiro ambiente vai ser com 2 máquinas virtuais já. Posso botar mais, eu posso botar uma só, enfim, aqui cada ambiente vai ser de uma forma. E aqui atribuições. Vou criar uma conta. Tá? Então vou criar uma conta aqui de teste, vou botar aqui um tstavd, arroba, beleza? Examinar e criar, ele vai examinar tudo que eu preenchi agora, vai me dar ok ou não do meu ambiente, e depois ele vai criar. Ele reclamou do meu usuário do domínio, peraí, vou botar aqui, ó. Vamos trocar aqui. Vamos botar só aqui AVD ADM, então. Esse usuário já existe. Beleza? Então aqui ele, a validação aprovada, vou mandar ele criar. E aqui é o grande problema, tá? Aqui a gente vai ter uma longa espera até criar tudo. Vamos lembrar, né, pessoal? Tem que criar o AADDS, tem que criar as máquinas virtuais, tem que provisionar tudo. Então ele demora um bom tempinho aqui, tá? Então eu vou aguardar aqui ele criar tudo, vou fazer um corte no vídeo. Quando ele terminar, eu volto para mostrar para vocês isso funcionando, beleza? Em seguida eu volto, até mais. Bom, pessoal, então depois de um tempinho, a gente está com todo o deploy feito já, né? A gente está com o deploy pronto do ambiente. A gente pode ver aqui meus grupos de recurso, tá? Demorou mais ou menos, demorou umas 2 horas para ficar pronto tudo, tá? Lembra que eu comentei lá no comecinho que a gente ia usar a gente ia utilizar aí para fazer um prefixo somente, né?
Então ele ficou o Coopera TI com prefixo, Coopera TI Lab, traço AVD, traço deployment e traço pré-requisite, ó. Então a gente pode ver por aqui, esses 3 ambientes aqui, 3 grupos de recursos, na verdade. Então tem os 3 grupos de recursos que foi criado automaticamente, tá? Vamos ver o que tem em cada um deles. Vamos dar uma olhadinha aqui no pré-requisito primeiro. Olha só que legal. Pré-requisito, o que é o pré-requisito? Um AD, tá? Então é o ADDS esse cara aqui, né? É o Azure Active Directory Domain Services, tá? Então eu tenho as 2 placas de rede, que são os 2 IPs do meu domínio, aqui o IP público, a VNet que ele está usando e o meu domínio propriamente dito, tá? Então a gente tem tudo aqui num domínio, tá? Segunda coisa, o deployment, tá? O que ele fez no deployment? Olha só que legal. Aqui ele criou alguns runbooks de automatização de tudo, tá? Então ele automatizou algumas criações, algumas validações, os pré-requisitos, o setup, enfim, ele fez aqui a parte de automação do ambiente. E a parte do AVD, que aí sim a gente vai ver minhas máquinas virtuais, meu grupo de recursos, meu FS Logix, meus 2 discos. Como a gente falou lá no comecinho, né? Criamos 2 máquinas lá no começo, então Coopera TI 0, Coopera TI 1, e aqui está o AVD criado, tá? Então vamos fazer o seguinte, se eu clicar aqui no meu AVD, então aqui é o pool de hosts, eu vou ter uma informação aqui de quantas máquinas eu tenho, total de máquinas, disponíveis e não disponíveis, quantas sessões conectadas e desconectadas, tá? Então eu tenho uma desconectada, uma ativa e total de sessões de uma sessão somente. E aqui os aplicativos, né? Então eu tenho um grupo de aplicativo e o aplicativo criado, tá? Onde é que eu vejo isso? Se eu voltar aqui, aqui é grupo de aplicativo. Então aqui os aplicativos que eu tenho. Então eu vim aqui em aplicativos, por exemplo. Session Desktop. Então aqui é o desktop completo, é um full desktop. Então quando eu me logar, eu vou ter acesso à área de trabalho completa. Se eu quiser adicionar algum aplicativo, eu vou vir aqui em adicionar. Vou escolher aqui através de pacotes, enfim, vou fazer algum pacote para escolher meu aplicativo. Mas eu vou tinha só a seção do TS inteiro, tá? Atribuições aqui é quem vai ter permissão de acessar. Então eu vou ter aqui meus usuários que vão ter permissão de acessar. Caso de vocês não esteja, é só colocar aqui que ele vai funcionar. E aqui é o Workspace. Então aqui a gente consegue ver toda a parte de Workspace. Propriedades, a rede. Enfim. Beleza? Como que eu faço para acessar agora minhas máquinas que estão aqui, né? Como é que eu faço para acessar eles? Tem 2 formas de fazer, tá? Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente tinha, qualquer lugar que tenha browser, a gente consegue fazer o acesso, tá? Eu vou pegar aqui a URL do browser. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma janela privada. Essa aqui é a URL para acessar via browser, tá? Então eu vim aqui, client www.microsoft.com/webclient/index.html. Vou acessar esse cara aqui, vou fazer o login com o meu usuário. Um daqueles que está lá, tá? Ele vai pedir fazer login, provavelmente aqui. Vamos lá. Então é avdadm@casagrande.cloud. Vamos ver. Loguei com o usuário. E ele vai carregar aqui dentro dos meus recursos o que eu tiver permissão para acessar, tá? Ele tá um pouquinho lento. Demorando um pouquinho para carregar. Vamos ver se botar aqui para o preview ele vai mais rápido. Vamos ver. AVD. Ok. Vamos ver se ele vai mais rápido um pouquinho. Não achou nada aqui, vamos ver se ele vai achar no outro aplicativo, tá? Esse aqui é o aplicativo web, deveria ter achado, tá? Porque eu tenho permissão para ele.
Mas eu tenho este aplicativo aqui, que a gente encontra na Microsoft Store, que é o Remote Desktop. Então se eu vier aqui, por exemplo, na minha Store, eu vou colocar aqui Remote Desktop, por exemplo, eu vou encontrar este cara aqui, que é o oficial, tá? Vou instalar ele e vou executar, tá? Quando executa é mais ou menos parecido com isso. Eu vou vir aqui em adicionar o Workspace, ele pede uma URL. A URL do Workspace é um pouquinho diferente. Deixa eu copiar ela aqui. Copiar. Colar. Então ela é https://rdweb.wvd.microsoft.com somente. Eu vou dar um subscribe aqui. Ele vai pedir autenticação, mesma coisa. Então sim, vamos lá, avdadm@casagrande.cloud. Vou avançar. Vou botar a senha. Ele vai fazer um subscribe no Workspace. E aqui ele foi mais rápido, ó. Tá lá pela web, ele não apareceu, demorou um pouquinho, ele tá aplicando algumas informações que acabou de fazer o deploy, então ele pode demorar um pouquinho, tem um delayzinho. Pelo aplicativo aqui foi mais rápido, já tudo certo, ó. Então já tenho aqui a minha seção de full desktop que eu tenho criada. Se eu tiver aplicativos, ele vai aparecer aqui também os aplicativos, todos eles. Então se tiver aqui o Edge, o Office, o Word, Excel, PowerPoint, o Teams, o meu ERP da minha empresa, vai ter tudo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Clico 2 vezes aqui, ele vai pedir minha senha novamente, ou a gente pode escolher se eu quero salvar ou não, tá? Eu vou sempre pedir a senha normalmente. Botei a senha. Estamos no meu desktop virtual. Olha que bacana, tá? Estamos no desktop virtual já, trabalhando já na nuvem, tá? Como é que eu vou ver isso? Vamos ver o seguinte aqui, vamos ver aqui no Edge. Vamos ver aqui, ifconfig.me, por exemplo. Tá? Então eu tenho o meu IP aqui, que é diferente do meu IP local, beleza? Vamos ver aqui, não tem geolocalização, não diz nesse aqui. É o seguinte, vamos ver aqui o fast.com. Vamos ver a velocidade de internet que eu tenho nessa maquininha aqui, esse meu computador virtual. Olha que legal. Batendo praticamente 2 GB de velocidade de internet aí, né? Ó, passou dos 2 GB agora. Será que ele concluiu o teste só? ...800 MB, 1 GB. Eu já fiz testes em outros momentos que deu um pouco mais de 1 GB, 1.6 GB, 1 GB redondinho. Então assim, aqui eu posso trabalhar, já fazer o que eu quiser no desktop virtual. Sim que eu terminei de trabalhar, eu faço log off, vou para minha outra máquina, vou para casa, vou para o meu notebook, vou para o meu celular, acesso também a mesma interface e continuo trabalhando por aqui. Beleza? Então essa é uma maneira fácil de fazer isso, tá? A gente encontrou uma maneira fácil de fazer isso, de fazer um desktop virtual. Então aqui eu vou fazer o log off aqui. Deixa eu fazer o log off aqui. Desconnect. Beleza. Então basicamente é isso que acontece, tá? A gente faz esse provisionamento de tudo isso, tá? Apenas num único menu. Então isso facilita bastante a nossa vida. A gente utiliza ou o aplicativo aqui, Remote Desktop, ou a gente utiliza o link de web, tá? Que demora um pouquinho para aparecer, mas ele entraria dentro de uma janela do navegador, dentro do desktop, faria tudo que eu fiz no aplicativo, ele faria pelo browser, tá? Sem problema nenhum, trabalharia de qualquer forma, de qualquer lugar, qualquer sistema operacional, enfim. Isso facilita muito para quem está aprendendo o AVD, para quem quer aprender, quem quer estudar, quem quer implementar e quer testar. Então isso ajuda bastante, tá? Lembrando aqui, né, ele até criou o FS Logics aqui, né, para fazer já o perfil móvel, né, uma forma de perfil móvel, quando o meu usuário se logar ou no computador 1, ou no 0 ou no 1, enfim, ele leva o perfil junto. Então
configurou uma vez, nunca mais precisa se incomodar, trabalha em qualquer lugar, qualquer hora, então isso facilita bastante. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser um questionamento, por favor, pode se conectar comigo aqui pelas redes sociais, a gente vai conversar, bater um papo. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.